degeneração. Essa palavra é detestada por pessoas mais progressistas que já pensam que se refere a um termo reacionário, que é usado, por exemplo, por tradicionalistas que querem dizer o que o resto da sociedade deve fazer. Já do outro lado, por parte de conservadores, tradicionalistas, esse termo ele é muito bem-vindo. E geralmente o conservador, o tradicionalista, ele acusa muitas pessoas, às vezes um grupo inteiro, de ser degenerado, não é mesmo? Esse uso geralmente se insere na seguinte questão: existem pecados que um sujeito comete e por conta disso, certo? Ele seria um degenerado. Ou então, quando o termo é usado de uma maneira mais leviana, às vezes é só, ele escuta uma música ruim, ele é um degenerado. Ele usa substâncias ilícitas, bebe muito. Às vezes começam a fazer uma associação, por exemplo, com o hedonismo, por assim dizer. Veja, infelizmente isso daqui é um grande erro. Então vamos partir do início. Não importa qual é a tua ideologia, posição política, religião, entender o que é a degeneração é algo essencial para que você tenha uma ótima qualidade de vida. E, de novo, você pode se confundir com o que esse termo realmente significa. Eu vou pegar um exemplo bem recente que chamou a minha atenção e que motivou essa discussão aqui. Eu estava na academia, treinei costas e bíceps. Vou ser honesto com vocês. Fazia tempo que eu não tinha um treino tão bom. Eu estou me alimentando corretamente. Muito tempo sem comer açúcar, sem comer porcaria. Cada vez mais o meu sono está regulado. Está tudo dando certo na minha saúde. E por conta disso, né, eu tive um treino magnífico. Muito bom. Sabe quando você tem aquele pump? Quem treina sabe do que eu estou falando. Aquele pump tão forte que você fala, nossa, eu não sei se o meu músculo vai explodir, entendeu? E olha, eu fiquei cansado. Fiz muito aeróbico, né? Fiquei lá, acho que 50 minutos correndo, mas mesmo bem cansado, quando eu saí era só aquele sentimento de endorfinas, aquela sensação magnífica. Aí eu fui, entrei no meu carro, já era noite, numa sexta-feira, umas 10 horas da noite, coloquei uma música eletrônica e eu já explico a razão. A música eletrônica, por mais que não seja, por exemplo, comparável a Beethoven, a Chopin, isso é verdade. Ela tem uma função. Veja, algumas dessas músicas, elas têm um ritmo que é como se fosse o ritmo da vida. É como se fosse a natureza pulsando no seu coração, certo? E saindo da academia com aquela sensação magnífica, eu tava lá escutando aquela música com um bass muito forte, pô. Não aguentei, eu tive que postar isso lá no meu Telegram, em algumas redes sociais, falando, pra que ficar enchendo
o rabo de drogas, bebendo demais numa sexta-feira à noite, se você pode ir à academia, treinar igual um doido e sair com aquela sensação magnífica, de verdade mesmo. Melhor de tudo é que no outro dia eu tô ainda melhor, né? Então tava lá, postei um videozinho que alguns não gostaram. Alguns começaram a me acusar de ser um degenerado, especialmente por conta da música, né? Outros disseram que é por conta do meu carro, que é um Hyundai, eu não sei o que, não importa. Veja, eu venho aqui mostrar para vocês o que essa palavra realmente significa. Degenerado, se você prestar atenção, aqui tem gen, de onde sai muitas palavras como genética, genes e assim em diante, genere. Quando você fala de degenerado, degeneração, é você ir na direção contrária da geração. Ou, eu gosto de colocar, na direção da vida. Isso daqui é muito importante. Muitas pessoas são degeneradas e não sabem. Outras são acusadas de serem degeneradas apenas por serem felizes, eu já chego nesse ponto. Mas, essencialmente, o ser degenerado, ele vai na direção contrária da vida. Ele faz tudo o que a vida, a natureza, não quer que ele faça, certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui mais claros. Eu já deixo bem evidente que não depende da ideologia que você segue. Você pode muito bem ser uma pessoa religiosa que não peca e todo aquele papo, mas essencialmente você às vezes acaba indo na direção contrária àquela da vida. E sim, existe uma direção que te leva a ter saúde, sucesso, felicidade, serenidade, certo? De verdade mesmo. Não é uma questão financeira, mas acima de tudo, para quem não acredita no aspecto espiritual, você pode falar em termos psicológicos, daquele bem-estar. As pessoas percebem isso. E uma pessoa quer estar perto de alguém assim. Muitos falam num carisma inexplicável. Como que algumas pessoas atraem multidões, né? Às vezes é exatamente esse bem-estar que a pessoa sente internamente. E como que ela consegue isso? Às vezes é só seguindo a direção que a vida quer que você siga. Sendo, entre aspas, saudável é um exemplo disso. Não é só isso. Então eu vou pegar alguns casos aqui, né? Veja, a música que eu estava escutando no meu carro, música eletrônica, eu gosto mesmo, tá? É uma das poucas músicas que hoje em dia eu consigo escutar, porque não me deixa deprimido. Veja, alguns gostam, por exemplo, do Nirvana. Se você gosta, não faz mal, mas quando eu escuto Nirvana, meus colegas, eu fico meio para baixo, entendeu? Se você prestar atenção, muitas músicas hoje em dia são degeneradas. Mas por quê? Porque elas estão indo na direção contrária da vida. Sabe, o sujeito ele chega e fica, por exemplo, cantando sobre a dor de ser corno. A vida não quer que você fique pensando nisso. Ah, eu fui traído e tal. Não. É alegria. É chegar e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. É aquela grandiosidade que você pode conseguir. Todos nós poderíamos conseguir. É aquela sensação eufórica que só sentindo você consegue entender. Então, a música eletrônica, no meu ver, ela tem aquele ritmo meio dionísico, né? Que, né, tem os seus problemas para alguns, é verdade.
Alguns podem aí usar para, né, fazer besteiras e tal, mas não importa. Eu escuto aquilo e eu começo a me sentir vivo, a querer fazer as coisas, a querer conquistar, a querer dominar. Aquilo vem naturalmente. Eu não preciso forçar, eu não preciso tomar estimulante, eu não preciso fazer quase nada, a não ser, vamos assim dizer, ir de acordo com a música. E a música não é só uma música eletrônica, é a música da vida, né? No entanto, alguns acham que degeneração é simplesmente algo moderno, algo que não é religioso, enquanto que, na verdade, se você for ver a religiosidade, muitas vezes ela gera degeneração. Eu vou dar alguns exemplos aqui muito claros. Veja, não estou aqui querendo dizer que você não deve ter uma religião, não é esse o meu ponto. Mas tendo uma religião, toma cuidado para não fazer isso, porque você vai ter um impacto na sua qualidade de vida. Veja, não serei arrogante, não é esse o meu ponto. Eu juro perante todos os deuses que me olham que eu estou falando a verdade. Eu estava treinando uma sexta-feira à noite, pouquíssimas pessoas na academia, que é como eu gosto. E aí, eu vejo um casal, uma mulher com uma aparência, aparência que não chega aos pés da minha mulher. Porque para mim só ela é a definição de beleza, de verdade mesmo. Mas, pro padrão brasileiro, eu diria que era uma mulher, né, que muitos homens diriam que não é feia. Eu estou aqui na corda bamba, se é que vocês homens me entendem. O marido dela era um sujeito normal, como ela, mas que dava pra ver no olhar. Eu não quero ser muito, sabe, vulgar aqui, chegar e falar, o cara é um fracassado. Não era fracassado. Ele tem um carro caro, pelo que eu vi. É um sujeito que estava andando com um tênis de marca. Eu sou um bom observador quando coisas estranhas acontecem. Mas era na cara, sabe aquele sujeito morto por dentro? Aquele sujeito que não tem nada, tá só naquele vazio, sabe? E todo mundo percebe isso. Especialmente mulher. Mulher é óbvio que percebe isso. Mulher, ela quer a vida, ela é isso. Entendeu? E aí o que acontece? Eu tô lá treinando, fazendo meus exercícios, e a mulher desse rapaz começou a me secar de uma forma que eu fiquei constrangido. Eu juro pra vocês. Eu fiquei constrangido. E não foi pelo rapaz lá. Porque, sendo sincero, a culpa é dele. Eu fico constrangido pela minha mulher que eu amo e devo lealdade. Agora, eu vou ser bem honesto. Um sujeito daquele, numa situação daquelas, assim, ele tava pedindo, certo? Dava pra ver ali o sujeito assim, parecia um zumbi andando. E curiosamente, o que acontece? O sujeito, por ser uma cidade pequena, né? Eu fiz um breve stalkzinho, vamos assim dizer. Eu fui atrás do carro, vi um certo adesivo, acabei descobrindo que ele é pastor, entendeu? De verdade, ele é pastor. Ok, nenhum problema com isso. No entanto, né, eu achei curioso isso, porque você vê muitos cristãos que falam em masculinidade, não sei o quê, mas e na prática, o que isso significa? Curiosamente, saindo da academia foi quando eu soltei esse vídeo todo alegre e tal, e fui chamado de degenerado por conta da música em si, só isso. E aí eu pergunto pra vocês, quem é o degenerado? É o sujeito que está abraçando a vida, que está literalmente fazendo tudo de acordo com o ritmo da vida, ou o contrário? O sujeito que está indo na direção contrária, claramente, como era o caso daquele pastor.
que honestamente, se não é corno, vai ser. Porque dava pra ver no olhar da mulher. Primeiro, eu fiquei até constrangido. A mulher tava na frente do cara olhando pra mim. Eu falei, eu não quero levar um murro aqui, eu vou olhar pro teto. Eu vou olhar pro teto aqui. Pare com isso. Era aquele olhar que homem sabe que eu tô falando. Se você é um homem que já, né, tem chama um pouquinho de atenção das mulheres, é aquele olhar assim de leoa, sabe? Aquele olhar assim, eu quero você, sabe? Pô, fiquei assim, cara, que é isso? Que é isso? Enfim. Aí chega a questão, né? Ser degenerado é você escutar uma música, entre aspas, eletrônica? Ou é você fazer algo do tipo? Eu vou descrever aqui a minha experiência, né? Treinei, dei ao meu corpo o que ele precisa, porque o meu corpo precisa realmente daquela adrenalina, ficar cansado, entendeu? Precisa ao mesmo tempo de nutrientes, proteína de qualidade, precisa ficar bem, dormir bem, tudo isso, tudo que a vida exige, certo? E estando saudável, não só no carro eu já vim com aquele, sabe, aquela vontade de dominar o mundo, de fazer as coisas, né? Quando eu cheguei em casa, a minha mulher, por já estar muito bem anteriormente, né? Ela estava me esperando já com sono, porque ela dorme bem cedo, né? Já estava bem de noite. Ela chegou e estava lá assim me esperando, falando, amor, olha só o que eu fiz para você. E ela foi e fez o meu jantar favorito, risoto al dente com fungo e filé mignon. Para mim isso é a perfeição culinária, não tem algo melhor que isso. E ela fez de uma forma excepcional. O que falar disso, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu não vou omitir detalhes aqui, a minha vida ela tem que ser transparente. Eu cheguei em casa, né, exalando aquela felicidade, aquela alegria, aquele poder interno. Qualquer esposa, né, ficaria, obviamente, numa situação mais derretida, vamos assim dizer, né? E eu até falei, olha, eu vou deixar o risoto para depois, porque eu preciso trabalhar agora aqui com a minha querida esposa em algumas questões, né, de gerações futuras, né? A gente precisa fabricar novas cópias nossas, vamos assim dizer, né, para ser family friendly. Então, veja, eu estava totalmente cansado, mas ainda tinha aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer as coisas, né? E até no trabalhar, né, nessa obra que casais fazem, né, que gera vida, veja, mesmo cansado, eu tinha uma energia que eu não sei de onde vinha. As minhas pernas, elas estavam todas cansadas, mas era inexplicável, entendeu? Não é que era inexplicável, eu sei de onde vem essa energia, mas é uma energia que não era para uma pessoa tendo se exercitado tanto. Com fome, eu não tinha nem comido. Alimentos, eu me refiro. Então, depois disso, né, foi até uma das razões que acabei demorando para fazer a live, logo após mandar o vídeo, né, vários minutos, que é quase uma hora, né, o que é uma coisa muito positiva, não é mesmo? Veja, isso é viver, meus amigos. Aí depois ela foi e dormiu, eu comi aquele risoto inteiro, com meio quilo de filé mignon, aquela coisa deliciosa. Tem coisa melhor que isso. Não tem coisa melhor que isso. É isso que a vida te recompensa se você faz o que tem que fazer. E é coisa simples, entendeu? Por exemplo, é um risoto que eu comi, mas que não tá todo cheio de azeite, de muito queijo, entendeu? Porque eu peço pra minha mulher, eu tô tentando fazer uma dieta aqui e tal, e ela entende. Filé mignon para não ter muita gordura, porque o nosso corpo não gosta disso. A vida exige um controle, uma temperança no quanto que a gente come.
Mas não só se exercitar, dormir, ter um bom relacionamento com alguém que você ama, conversar com as pessoas, tomar sol, andar com os cachorros, conversar com os seus parentes, essas coisas que fazem parte da vida. O que é a degeneração, o degenerado? É querer você negar isso, querer negar a vida, negar a geração da vida, certo? Então, essa é a definição mais importante, porque veja, você pode ser um cara que não comete pecados, que é todo certinho e tal, mas veja, o que adianta se você vive de forma miserável? Eu não estou falando só em dinheiro, eu estou falando aqui em termos de alegria, meu filho. Pô, eu vou ser sincero com vocês, quando eu era extremamente religioso, honestamente, primeiro, sempre tinha problema de saúde. Eu não vou ser um daqueles doidos que chega e fala, é porque eu tô bem emocionalmente, isso curou meus problemas. Eu não vou falar, porque vai ter gente que não vai querer ir no médico. Não é esse o meu ponto. Não sou anticientífico, mas assim, por alguma razão que eu não entendo, eu não tenho mais muitas dores nas costas, que era o meu grande problema. Parei de ter, por exemplo, resfriados, pegar um monte de doenças que eu pegava. No ápice da minha religiosidade como um católico, foi o ponto em que eu estava mais triste na minha vida inteira. Sendo sincero com vocês. E o que acontece? Eu estava negando o caminho da vida. Negando a vida, você está sendo um degenerado por essência. Entendeu? Então veja, o sujeito ele chega e fala, ai, nossa, você viu esse Newman estava escutando uma música eletrônica porque é uma música moderna. Devia estar escutando o quê? Cantos gregorianos? Depois de treinar? É por isso que vocês são repelentes, às vezes, de vaginas, né? Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. Não é só de vagina, é de alegria. Você é um repelente de alegria. E é óbvio que a vagina faz parte da alegria, não é mesmo? Sabendo se usar da forma correta, não sendo um escravo dela, porque acontece muitas vezes, você é recompensado da forma apropriada, né? Então, veja, é uma coisa tão simples, mas que leva muitos a uma enorme confusão e tristeza. Abrace a vida, porque ela é muito boa. Mesmo se você tem defeitos, se você segue o caminho da vida, da natureza, você vai ver que tudo se torna melhor. Óbvio, se você estava aqui, ó, né, vamos supor, o sujeito tem uma escala de 0 a 100 em relação a, vamos dizer assim, sorte genética, vai. Sujeito, nem genética, vai. Às vezes tem questão de herança, tem questão de sorte que acontece na vida. Enfim, vamos supor que o sujeito, ele nasceu aqui no 2. Se você segue o caminho da vida, você eventualmente vai, sei lá, pro 50. É sério. Entendeu? Agora, se você tá aqui, você só vai cair. Você só vai cair cada vez mais e mais e mais. Entendeu? Então o sujeito que chegou falou, você é um degenerado que escuta música eletrônica. E você não é. Tenho certeza, a maioria que fala isso é do tipo que chega e fica fazendo o quê? Vai lá todo domingo, ou sábado, sei lá, vai lá se confessar na missa. Padre, eu tenho que confessar. Eu cometi um grande pecado. Aí o padre pergunta, o que foi, meu filho? O que você fez dessa vez? Ei, ei. Padre, eu toquei uma para aquela influenciadora cristã, Thread Wife, aquela que eu pensei que era virgem, mas tem até vídeos aí na internet. Padre, eu não me contive. Aí o padre chega e fala, bom, meu filho, reze o terço tantas e tantas vezes, arrependa-se, e assim em diante, né? Enfim,
Eu não tô falando que é errado você fazer isso. Não é esse o ponto. Mas é, é degenerado você fazer isso, entendeu? Porque enquanto você tá lá batendo umazinha pra influencer que você pensou que era conservadora, mas tem vídeo em todos os lugares aí da internet. E eu não estou falando de forma hipotética, é real isso aí. Não procurem, tá? Veja, você tá fazendo algo muito degenerado, que é o quê? Você tá desperdiçando o seu sêmen num papel. Tá indo contra a vida. Eu não desperdiço o meu, de forma nenhuma. Eu tô sempre torcendo, eu falo, agora vai mais um filho, vai mais um. Cara, eu quero cada vez mais. Se possível, daqui a alguns anos, né, eu quero úteros artificiais que me dê a possibilidade de ter, sei lá, 30, 40, 50 filhos. Pra mim não tem limite. Enquanto eu estiver vivo, eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Entendeu? Isso aí pra mim não é um problema. Lógico, eu vou querer a genética apenas da minha mulher. Eu levo isso muito a sério. Mas o ponto, quando você vai e faz amor com a pessoa que você ama, sua esposa, sua mulher e assim diante, ou seu homem, assim, isso é correto. Não tem nada de errado aqui. Isso é o que a vida quer. Agora, desperdiçar dessa forma lá, o cara compulsivamente fica indo atrás de TikToker que é conservador e ele fica imaginando lá a menininha pelada, tal. O que é isso? Isso é pura degeneração no sentido mais próprio da palavra. Entendeu? Isso é pura degeneração. Assim, como que o sujeito não ficaria deprimido fazendo uma porcaria dessas? Pô, o que é isso? Você não foi feito pra isso, cara. A nossa natureza é de expandir o máximo possível, entendeu? É de querer ter poder, é dominar, é conquistar, entendeu? Quer dizer, tem limites, é óbvio, né? Tem limites. Mas sejamos sinceros, entendeu? A vida é isso, cara. É muito bom. É muito bom. Você fica alegre, você fica feliz, você não quer parar. Você fica jovem. Em parte, é uma das fontes da juventude. Agora, degenerado é o sujeito que pode ser o mais religioso do mundo, mas, por exemplo, não sabe mais o que é alegria. Fica comendo batatinha chips, fica enchendo o rabo de álcool, né? Sempre ficam enchendo o saco de maconheiro. Bom, a maconha, na minha experiência, tira um pouco dessa vontade. Na minha experiência, não é apenas a minha, não tenho nada contra. Nem contra o bebum. Agora, especialmente no caso do conservador, que toda hora enche o saco do maconheiro, e você que é um bebum, né? O cara acorda no outro dia assim, meu Deus do céu, ressaca. Você tá maluco, entendeu? Hoje, por exemplo, o máximo que eu tomo aqui, ó, é um Red Bull, porque são 2h30 da manhã, eu tenho que ficar acordado. Agora, amanhã eu não vou ter ressaca, né? Pelo contrário, eu vou acordar melhor. Vou acordar melhor, por quê? Eu não fiquei colocando meu corpo numa condição contrária àquela que é natural, entendeu? Não. O máximo é uma TRT, e é TRT mesmo, certo? Já tem uma idade aqui que você é homem, você sabe, vai chegar ali nos 35 e pouco, vai ter que fazer ou você vai ficar mais para baixo. E eu não quero. É bom viver. Nietzsche faria uma TRT com certeza se tivesse a opção. Mas o que acontece? O sujeito ele pode ser o mais, né, certinho do mundo. Se ele vai em direção contrária àquela da vida, é um rumo à miséria, à tristeza. E aqui até miséria financeira, tá? Tô falando sério.